Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de microimuno, com o nosso último conteúdo de microbiologia, a parte de micologia. Então esse é o nosso último trabalho, nosso último encontro falando de microbiologia. A partir dessa semana, na próxima aula, já nós vamos entrar na segunda parte da nossa disciplina, que é tratar sobre imunologia. Então qual o que nós temos por objetivos para a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje a gente vai terminar micologia, o estudo de fungos, apresentando as características gerais das micoses sistêmicas e das micoses oportunistas. Além disso, a gente vai descrever como os fungos eles são utilizados na biotecnologia. Quero apresentar para vocês e que vocês entendam a forma com que esse microorganismo pode contribuir de diversas maneiras para a nossa saúde, para a nossa indústria, para a nossa indústria farmacêutica, nosso desenvolvimento. Então a gente vai nos concentrar em descrever as características gerais das micoses sistêmicas, das micoses oportunistas e em um segundo momento, na segunda parte da aula, deixa eu até olhar aqui, olha, são ver como é que os fungos estão associados à biotecnologia. Vamos ver um pouco o que é biotecnologia, como é que funciona isso, um pouco mais detalhadamente, tá bom? Então, quando a gente fala de micoses, a gente fala de 5 grupos de micose. A gente viu a micose superficial, a gente viu a micose cutânea, a gente viu a subcutânea, a gente tem as sistêmicas e agora a gente tem a oportunistas, né? Então a gente já viu as 3 primeiras na aula passada, agora a gente vai ver as 2 últimas, falando sobre micoses sistêmicas. Quando há uma micose sistêmica, não é, como o nome diz, não está delimitado a um único órgão, a um único tecido. Na verdade, essa micose ela se disseminou por todo o corpo e gerou a contaminação de todo o nosso sistema orgânico, né? Então, quando a gente está falando de micoses sistêmicas, a gente perde essa proporção de local e passa a trabalhar numa proporção global do nosso organismo. Então a micose sistêmica ela inicia por um ponto, isso é verdade. A partir desse ponto ela se dissemina pelos outros órgãos e outros sistemas respiratório, sistema digestório, sistema cardiovascular. Então a gente vai ter a observação desses fungos nesse tipo de micose em todos esses diversos sistêmicas. Normalmente, os fungos associados a micoses sistêmicas, eles estão provenientes do solo. Ah, Hudson, mas você disse na aula passada que a maioria dos fungos eles estão no solo. E exatamente. E que a maioria dos fungos causadores de doença nos humanos, eles são dimórficos. Será que a micose sistêmica também tem essa característica? Sim, a micose sistêmica, os fungos são encontrados e seus poros no solo e eles são dimórficos, como os fungos que causam doenças tanto nos humanos quanto nos animais. O que acontece? Com os poros se depositam no solo e o solo é removido, é trabalhado, é modificado, é manipulado, esses esporos eles se suspendem, são inalados pelo trabalhador, pela pessoa que está ali naquele ambiente, e eles se instalam e iniciam a sua disseminação pelos pulmões. Daí, a partir da disseminação dos pulmões, ele entra nos vasos sanguíneos e se dissemina para outras partes do corpo. Então é muito comum esse tipo de micose acometer trabalhadores rurais. Por quê? Porque são eles que estão em contato direto com o solo todos os dias, local onde esse fungo ele fica depositado. Como a gente viu, as características do fungo dimórficos em temperaturas amenas entre 20 e 25 graus, eles estão na forma unicelular, não é isso? Na forma leveduriforme, que produz o esporo. Quando ele alcança o corpo e a temperatura aumenta para 37 graus, ele passa para sua forma filamentosa, com a produção das hifas.
Beleza? Então o trabalhador está na lavoura, fazendo o cultivo, trabalhando, arando, fazendo o cuidado com a terra, e naquele momento ele está removendo o solo, ele está revirando o solo, fazendo com que essas partículas, esses esporos dos fungos, sejam suspensos no ar, e ele pode se contaminar a partir da inalação desses esporos. Hudson, qual é a forma de disseminação? Então aqui a gente está. A gente tem os fungos produzindo seus esporos. Esses esporos entram em contato com o nosso corpo a partir da inalação dessas partículas, né, desses elementos do fungo. A partir da inalação, eles se instalam nos nossos pulmões. Aqui tem o esporo, as células ciliadas aqui, e aqui a gente tem a membrana basal, que é a parte que divide o tecido epitelial do tecido conjuntivo. O que acontece? Esses poros, eles invadem a célula, migram até a membrana basal, invadem o tecido conjuntivo, onde eles vão se reproduzir na forma agora de hifas, né, de fungos filamentosos. O sistema imunológico ele tem mecanismos de combate aos fungos, tudo bem? No entanto, quando o fungo consegue escapar desse contato com o sistema imunológico, ele produz a doença. Então a gente está em contato direto com esses fungos. Geralmente o que acontece é que o nosso sistema imunológico consegue impedir que essa infecção ela se desenvolva. No entanto, em algumas circunstâncias, dependendo do nosso estado imunológico ou das características do próprio fungo, esse embate entre o fungo e o sistema imunológico acaba sendo vencido pelo fungo, o que gera a sua disseminação e gera os sintomas relacionados à doença, que nesse caso é uma micose sistêmica. Uma das micoses mais importantes, sistêmicas importantes no homem, é causada por esse fungo aqui, ó. É o Paracoccidioido brasiliensis, tá? Esse é esse mesmo, esse nome esquisitão, Paracoccidioido brasiliensis, tá? A gente vai ver, a gente tem mais de uma espécie nesse gênero, mas ele sempre tem essa estrutura aqui, ó. A gente tem aqui uma estrutura leveduriforme, né, que está em brotamento constante. Então, uma forma de diagnóstico da micose sistêmica provocada por esse fungo é a observação deste tipo de fungo com esta morfologia aqui, uma levedura, uma célula unicelular, um organismo unicelular, melhor dizendo, dando origem a vários outros fungos, né, a partir de um processo de brotamento. Então aqui a gente tem uma microscopia que permite a identificação da paracoccidioidomicose. Então, aqui, ó, o nome da doença é esse nome estrambólico aqui, ó, paracoccidioidomicose, e ela é causada pelo Paracoccidioides brasiliensis, ou a gente tem outras espécies dentro desse gênero aqui, Paracoccidioides, além da brasiliense. Como de costume, a maioria dos fungos que provocam doenças em humanos são fungos dimórficos. As lesões iniciais, como todos os fungos de infecção sistêmica, é produzida inicialmente nos pulmões. Tudo bem? Hudson, é a única forma? Não, é a forma mais comum. Tudo bem? Se esse mesmo trabalhador se cortou, como a gente viu lá, e aí o fungo alcançou a corrente sanguínea, ele infecta pela corrente sanguínea, mas ele vai se instalar nos pulmões. A partir dos pulmões, ele se dissemina para o resto dos sistemas. Então, independente se ele foi inalado ou se os esporos entraram em contato por corte, por ferimento, eles vão circular o corpo até alcançar os pulmões. Nos pulmões, eles começam a se desenvolver, por isso a gente tem as lesões iniciais nos pulmões. A partir disso, a disseminação desses fungos para outros sistemas. Sistema cardiovascular, como aqui a gente tem o coração, sistema digestório e outros sistemas, tá?
pode se disseminar para a pele e outros órgãos. Por isso ele é chamado de micose sistêmica. Ele não está restrito aos pulmões. Ele inicia-se com as lesões no pulmão, mas a partir daí nós temos a disseminação para esses outros órgãos. A forma de infecção, a mais comum é por inalação dos esporos, mas como falei para vocês, a infecção pode se dar pelo contato desse esporo com o nosso organismo através de fraturas, de lesões que permitem a entrada dos esporos. Quais são os sintomas? E aqui eu quero conversar bastante com vocês. Sintomas: tosse, dispneia. Dispneia é o que? Falta de ar, né? E perda de peso associada a lesões cutâneas e na mucosa. Vejam só, tosse, dispneia, perda de peso são comuns a outra doença que também tem lesões no pulmão. Vocês sabem qual é? Isso, a tuberculose. A tuberculose também tem um quadro de lesão nos pulmões, tosse, perda de peso e falta de ar. Qual é a diferença? As lesões cutâneas e as lesões na mucosa. Mas essas lesões cutâneas, essas lesões na mucosa, são quando a gente já tem a disseminação do Paracoccidioides brasiliense para outros tecidos. Enquanto ele está restrito no pulmão, é tosse, dispneia e perda de peso. Então, é muito comum um indivíduo infectado com Paracoccidioides brasiliense, ou então ele está com paracoccidioidomicose, ele ser diagnosticado equivocadamente como um indivíduo com pneumonia e ser tratado como pneumonia, que pode ser provocada por vírus ou por bactérias. Nesse caso, a medicação é inadequada para o paciente, tendo que ser restabelecido o diagnóstico para micose sistêmica e aí sim a utilização dos medicamentos de forma adequada. Então, fiquem atentos quando a gente tem esse quadro, nós que temos contato com pessoas que trabalham, que lidam com a terra, sempre tem esse contato, essa preocupação com esses quadros de tosse, falta de ar e perda de peso, porque isso são indicativos também para paracoccidioidomicose. E essa doença, ela é bastante grave, ela tem um índice de letalidade bastante alto quando ela não é diagnosticada e tratada de maneira adequada. Então, como nós estamos em uma região que tem bastante ocorrência de paracoccidioidomicose, a região norte, então a gente também tem que estar atento para essa possibilidade de diagnóstico. Ruth, quer dizer que todo indivíduo que foi diagnosticado com tuberculose tem que ser observado também para paracoccidioidomicose? Sim, os médicos têm de fazer a separação entre o diagnóstico para tuberculose e para paracoccidioidomicose, porque os sintomas iniciais são muito semelhantes entre as duas doenças, mas o tratamento para o agente etiológico, o agente patológico, né, o micro-organismo que causa a doença, é bastante distinto, é bastante diferente entre si. Aqui a gente tem uma lesão cutânea provocado pelo paracoccidioidomicose. Então, aqui a gente tem lesões infiltrativas e ulceronecróticas, tá? Associadas, localizadas no dorso do nariz, associadas à paracoccidioidomicose e à AIDS, né? Novamente, aqui nós trazemos a figura de pessoas que têm AIDS para mostrar uma lesão provocada por esse fungo, uma vez que essas pessoas têm maior propensão em desenvolver essas lesões mais graves devido à sua debilidade no sistema imunológico, né, sua deficiência no sistema imunológico. Mas é possível também essas lesões aqui em indivíduos não portadores de AIDS, tá? Eles podem aparecer em todos os outros partes do nosso corpo, independente da presença ou não, da manifestação ou não da AIDS, ok?
Além da micose sistêmica, nós temos as micoses oportunistas. A gente já chegou a falar um pouco sobre micoses oportunistas, falando que esses fungos, eles fazem parte da nossa microbiota. Então, eles são inofensivos no seu habitat natural. Mas eles podem se tornar patogênico em um hospedeiro que se encontra debilitado ou traumatizado. Como assim, Ruth, debilitado? Se você está com alguma dificuldade ou uma deficiência imunitária. Então, quem são esses indivíduos? Indivíduos com tratamento com antibióticos de amplo espectro. Ruth, fazer antibiótico utilização de antibióticos de amplo espectro diminui minha imunidade? Sim, a gente viu que a microbiota ela também serve para nos proteger, né? Os micro-organismos comensais, aqueles que convivem conosco, estão ali para impedir que outros micro-organismos se instalem no nosso organismo, né? Isso. Eles não estão ali única e exclusivamente para isso, mas essa é uma das funções deles ali. Então, se eu tenho se eu utilizo um antibiótico de amplo espectro, isso quer dizer que afeta grande quantidade de espécies, eu vou matar o micro-organismo que está me fazendo mal, mas eu também estou matando vários micro-organismos da microbiota normal, o que abre espaço para patógenos oportunistas se desenvolverem naquele local e provocarem doenças. Indivíduos com sistema imune que esteja suprimidos por drogas, por exemplo, os indivíduos transplantados que eles tomam imunossupressores para evitar que o sistema imune ataque o seu próprio órgão que foi transplantado. Por distúrbios, e aí a gente tem distúrbio emocional, a gente tem vários distúrbios psicológicos, hormonais, relacionados à debilidade imunológica e aqueles que têm alguma doença associadas à imunidade. Então, eles podem ter a AIDS aqui, por exemplo, diminuindo a sua capacidade imunitária, a capacidade de proteção contra os micro-organismos. Um exemplo desse tipo de manifestação é a candidíase. Tá? Então aqui a gente tem algumas vaginas e essas vaginas elas estão contaminadas pelo fungo. Tudo bem? Esse fungo ele se prolifera, provocando ardência, coceira, queimação, mau odor na vagina. E essas mulheres, essa micose gera muito constrangimento, né? Muita vergonha. Então as mulheres, ao invés de buscarem o tratamento para essa micose, que é uma micose simples, preferem esconder essa manifestação, essa doença, ou então tentar a utilização de remédios alternativos, remédios caseiros, o que pode fazer com que essa lesão se prolongue por muito tempo e possa causar danos bastante graves à mucosa da vagina. Existe também a candidíase masculina. Quando há relação sexual entre homens e mulheres sem a utilização de preservativos, a transferência do fungo pode ser tanto dos homens para as mulheres quanto das mulheres para os homens, provocando essa lesão no pênis. Está vendo essas bolas vermelhas? Na glande, no corpo do pênis, é causado pela multiplicação, pela difusão do fungo nessa parte do corpo. Então, para essas situações, não deve haver constrangimento. O que deve acontecer é a orientação de buscar atendimento médico, orientação para receber a medicação e tomar a medicação de forma adequada, para que essa contaminação ela não se prolongue e que o fungo seja eliminado de forma correta, sem o risco da produção de resistência a partir do micro-organismo. O que acontece? A partir da tomada do início dos medicamentos, a pessoa perde os sintomas, então para a coceira, para a ardência, e aí o indivíduo para de tomar o medicamento, o que leva à resistência do fungo. Então, para que haja a eficiência do medicamento, é necessário cumprir rigorosamente o planejamento do tratamento.
para que haja a eficiência do tratamento, novamente, é necessário cumprir as regras estabelecidas para o tratamento. Agora, falando em tratamento de fungos, como é que pode, como é que são como funcionam os antifúngicos? A gente tem dois grandes antifúngicos amplamente utilizados no tratamento de micoses locais ou micoses sistêmicas. Então a gente tem na quimioterapia antifúngica, o primeiro medicamento, o de primeira escolha, é a anfotericina B. Tá? A anfotericina B é um fármaco eficaz em tratamento de todas as micoses. Isso significa que ele é um medicamento de amplo espectro. Tá? Então ele tem a mesma eficácia independente se a micose é subcutânea, se ela é superficial, se ela é cutânea, se ela é sistêmica, se ela é oportunista. Isso por quê? Porque a anfotericina B ela atua de forma generalista. O que ela faz, Hudson? Ela atua desregulando a membrana celular do fungo. Isso acontece de que maneira? Dentro da membrana celular dos fungos, nós temos um lipídio chamado de ergosterol. Esse lipídio é característico, essa gordura é característico da membrana celular dos fungos. Então, o que a anfotericina B faz? A anfotericina B, essa moléculazinha em vermelho, ela se liga covalentemente a essa gordura de membrana, ao ergosterol, e produz poros. A produção desses poros inespecíficos faz com que haja a saída das moléculas carregadas. Então a gente tem a saída de cálcio, sódio e potássio. A gente sabe que essas moléculas elas são importantes para regular o metabolismo celular. Então a gente tem cálcio associado ao complexo de Golgi, nós temos sódio e potássio que vão está trabalhando junto com várias enzimas para o trabalho do metabolismo celular, e quando você tem a saída dessas moléculas e a entrada de água de forma desequilibrada dentro da célula, você altera todo o metabolismo celular, o que leva à morte dessa célula. Nesse caso, essa célula aqui é o fungo. Então, a gente encontrou o ergosterol, que é uma molécula de identidade da membrana plasmática dos fungos, que é característico da membrana plasmática do fungo, e a anfotericina B é uma molécula que se liga exatamente ao ergosterol, produzindo esses poros, fazendo com que haja a saída e a entrada inespecífica de metabólitos de dentro do fungo e vai desequilibrar o seu metabolismo e provocar sua morte. Ok? Então, a anfotericina B ela é bastante importante para o tratamento de fungos. No entanto, ela não é muito recomendada para gestantes. Ela tem um tratamento longo, como as micoses são doenças crônicas, a gente tem também tratamentos muito longos para essas micoses, para essas doenças, para esses sintomas, e ela traz alguns as reações adversas. Então, para algumas pessoas, como crianças, mulheres grávidas e idosos, a anfotericina B ela não é o medicamento de primeira escolha. Existem outros medicamentos relacionados. Outro medicamento muito comum utilizado na quimioterapia antifúngica é o cetoconazol. Então aqui a gente tem aqui, o cetoconazol, tratamento para micose de peles. É um fármaco utilizado para tratamento de micose de pele e sistêmica. Novamente, a gente tem aqui um medicamento de amplo espectro e ele interfere na síntese do ergosterol. Hudson, o ergosterol não é aquela gordura da membrana do fungo que a anfotericina B interage, é esse mesmo. Novamente, quando a gente encontra uma molécula que é característica de uma determinada espécie, a gente pode utilizar essa informação a nosso benefício. Por quê? Porque torna a utilização do medicamento mais específica. Ela vai atuar apenas na espécie que contém aquela molécula. Então, o ergosterol, como é um lipídio de membrana
características dos fungos, tanto anfotericina B quanto cetoconazol, que vai produzir o azole, também atuam com alvo nessa molécula para desestabilizar a membrana do fungo. Como é que a anfotericina B funciona? Ela se liga ao ergosterol, produz poros, o poro permite a saída e entrada desorganizada, não controlada de cálcio, magnésio e potássio, que desequilibra o metabolismo do fungo e provoca sua morte. O cetoconazol não. A molécula de azole, ela interfere na síntese do ergosterol. Então aqui a gente tem uma via metabólica, a via de síntese do ergosterol. Em azul aqui eu tenho as enzimas que trabalham a partir do escaleno até a produção do ergosterol. Tudo bem, a gente não vai entrar em detalhes a respeito dessa via assim, metabólica, mas o que eu quero mostrar para vocês. Normalmente, o que acontece? O escaleno é um substrato que entra na via de síntese do ergosterol, passa por 1, 2, 3, 4 reações enzimáticas e o seu produto final é o ergosterol, que vai se ligar à membrana do fungo e vai dar estabilidade a essa estrutura e permitir o desenvolvimento do fungo de forma normal. O que acontece? Quando a gente desenvolve o fungo, a micose se instala, os sintomas aparecem, a gente procura atendimento médico, o médico recomenda, prescreve a utilização de um medicamento como o cetoconazol. O cetoconazol vai ser aplicado de forma como pomada, né, tópica sobre a pele. E aí o azole é disponibilizado no organismo. Ele passa pela parede celular do fungo, pela sua membrana plasmática e vai chegar até a via de biossíntese do ergosterol. Então aqui o escaleno passa pela primeira a reação enzimática, passa pela segunda reação enzimática e aqui a gente tem a inibição da alfa 1,4 alfa 1,4 demetilase, tá? Então a gente tem uma enzima aqui, demetilase, que é inibida. Isso significa o quê? Essa molécula de azole se liga à enzima e ela para de funcionar. Ora, se ela para de funcionar, a gente não tem o último passo da reação, concordam? Mas a gente tem a conversão de um esterol, de uma gordura que é tóxica para o fungo. Essa gordura seria convertida em ergosterol, mas como ela não chegou no final da via metabólica, o produto dessa via passou a ser tóxico para a célula. É um metabólito que é tóxico para a célula do fungo. E como ele começa a se acumular na membrana plasmática, ele começa a favorecer a desorganização dessa membrana. Veja aqui. Sem a organização da membrana, você não tem toda a capacidade de permeabilidade seletiva, não tem possibilidade de sinalização, de comunicação e, por fim, leva à morte do fungo. Então, tanto anfotericina B quanto o azole contido no cetoconazol tem a via do ergosterol como alvo. Quer dizer, tem o ergosterol como alvo. A anfotericina B ataca o ergosterol produzido e contido na membrana plasmática, enquanto o azole do cetoconazol inibe a sua via de síntese, produzindo metabólitos secundários tóxicos que, quando se acumulam na membrana plasmática dos fungos, se tornam moléculas que promovem a desestabilização da membrana, o que provoca a morte do fungo. Ok, meus amores, chegamos à nossa primeira meia hora. E aí a gente dá aquele intervalinho para a água, para o lanche, para voltar com o próximo assunto, que é a utilização dos fungos na biotecnologia. Um abraço.